pastor, é o Deus da esperança. Por isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 9, irmãos. Ele olhou para aquela capítulo 9, versículo 36. Jesus olhou para aquelas multidões e percebeu que estavam como ovelhas aflitas, exaustas, como uma ovelha que não tem pastor. Será que nós estamos chegando à necessidade do meu próximo, às vezes pessoa próxima de nós? Irmãos, eu oro todo dia pelos meus vizinhos lá, eu cito até o nome, porque são pessoas que estão próximas de mim, amados. Eles não têm Jesus, talvez até incomoda a gente, sabe por quê? Porque eles estão clamando, talvez botam o som perturbando, e às vezes a gente fica inquieto por causa do som, ele está pedindo socorro. Está esse rio, irmão, disponível. Nós precisamos ficar alerta para isso. Olha o que diz na sequência, versículo 11: mas os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Irmão, sabe o que é aquela água? Uma água parada. E o que acontece com ela? Ela começa a feder, ela começa a ficar aquele cheiro terrível, aquele odor terrível, que as pessoas têm que passar de lá, passar de longe. Não é o alvo que Deus quer para o ser humano que Ele criou, não. O alvo de Deus é que todo mundo chegue ao conhecimento da verdade. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio aqui, mandou seu filho, irmãos, por causa da seara. E sabe qual é o problema? O problema não é a seara. Sabe o que é a seara que ele está falando? É os perdidos sem esperança, os aleijados daí, sem Jesus. Ele olha para seus discípulos em Mateus 9, 37, e ele chama a atenção deles. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele está mexendo comigo, ele está mexendo com a igreja. Precisamos trabalhar. O problema não é a seara, o problema é os trabalhadores que estão muito acomodados, sem ação, sem poder se dispor a fazer a obra de Deus e obedecer a Ele. Quem é que manda na sua vida? É você ou o Senhor? Qualquer coisa é o Senhor da seara. Senhor. Se Ele é Senhor, quem manda é Ele. Irmãos, em tudo que Ele pede, Ele já fez. Quando a gente olha no versículo 35, Mateus 9, 35, diz que ele percorria os povoados das aldeias. Sabe o que é percorrer? Eu tenho ideia que Jesus tinha pressa. Se bem que na Escritura Sagrada, eu só encontro Jesus com pressa quando ele vai receber o filho pródigo. A única vez que eu vejo ele com pressa. Mas Jesus fala de hoje, ele não perdia tempo. Não sei o que, amanhã, não, é agora. Ele percorria, ele ia aos povoados. E sabe o que ele fazia? Primeira coisa, ele pregava nas sinagogas, ensinava. Depois ele pregava e também ele se identificava com a necessidade do próximo também. Ele curava, porque ele é o Criador. Ele estava autenticando a sua missão. Ele é todo poderoso, meus irmãos. Imagine ficar alguém doente naquele momento ali. Será que tem algo no nosso corpo que Deus não pode fazer dentro da vontade soberana dele, irmãos? Não tem. Mas ele ensinou, irmãos, quando ele chega lá em Marcos capítulo 2, naquele aleijado, aqueles 4 homens se compadeceram, a casa lotada, tinha pessoas até para criticar, para fazer, sabe, criticar, você não está certo não sei o que, atrapalhando. Talvez muita gente, eu vejo muitas igrejas, não é o caso aqui, eu vejo até lá todo mundo quer cantar, aquele monte de gente cantando, tem uma igreja cantando o tempo todo. Mas o pastor saiu falou uma coisa muito bacana. Ele falou que ele viu muita gente cantando, muito louvor, mas o louvor verdadeiro é aquele que vem no coração da criança. O adorador que canta, ele tem que se tornar uma criança na presença de Deus. Quando ele está cantando, a gente vê os olhos dele, a gente vê o bom perfume de Cristo. Naquele momento, Deus usando a ministração do louvor. Foi muito boa aquela palavra. Irmãos, Deus tem essa proposta para nós. Pântanos. E sabe de uma coisa? Eu não sei, eu não conheço ninguém
assim no sentido de que Deus conhece o coração. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,19: o firme fundamento permanece firme. Deus conhece os seus. Esse pântano, o charco, ficou deixado para o sal. Sabe o que é a função do sal? O sal tem a função de dar o sabor, não dá, você não cuida sem salvinho. Mas o sal, irmão, ele dá a ideia também de preservar. E o sal interior, quando não tem energia, pega o sal e sabe o que está dizendo? Vai te preservar para um dia prestar contas para aquele que é competente, para julgar vivos e mortos. Imagina, irmãos, quando nós chegamos na presença dele, quando ele reunia sua noiva, quando ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu gosto daquele trecho, pastor, quando ele realmente vai encontrar com a sua noiva fora da casa do Pai. E ele começa interessante, versículo 13: não sejais ignorantes como os demais que não têm esperança. Aí versículo 15: eu digo isto por palavra do Senhor. Não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Luiz Carlos, não é o apóstolo Cláudio, é palavra do Senhor. Irmãos, pode confiar. Quando Deus fala, pode confiar, irmãos, pode mesmo. Os mortos vão se perseverando, ele fala lá embaixo, está com consolo. 1 João 1, 2: agora são os filhos de Deus. Mas agora eu posso não ter nada no bolso, mas eu tenho os ofretores diversos, a alegria de poder servir a Ele, fazer a vontade dEle. Quando é que você vai chegar na presença dEle? Eu não quero que ninguém me diga quanto é que você tem feito. Você vai apresentar o que para Jesus? A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, quando Ele vier, não aqui nesta terra, primeiro, Ele vai nos ares. Ele vai se reunir com a sua noiva fora da casa do Pai, vai receber os remidos dele, e Ele não vai deixar um e deixar outro, não. Vai a família reunida, pastor. Amém. E naquele dia, irmãos, nós vamos apresentar aquilo que fizemos para Ele. Será se está parado? Será se não está desenvolvendo? Ou será se você ficar com aquele pântano fetolento, aquela coisa que não produz, que não dá cheio nenhum? Esse é o alvo para cada um de nós. Aí na sequência do texto, versículo 12: junto ao rio das ribanceiras de uma e de outra banda nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio útil. Irmãos, este é o alvo, este é o propósito de Deus para nós. O que nós estamos fazendo? Será que nós temos isso? Nos perdemos com excesso de muita coisa, essas coisas em cima do passo. Nós somos aqui peregrinos, somos fora somos encantados peregrinos. Fora ser aquele que não tem morada ainda, ele está aqui, mas ele vai. É só um momento. As pessoas não têm essa ideia, pastor. Eu tive uma mensagem muito boa do pastor lá, que falou uma mensagem apocalíptica. A primeira palavra ficou assim, até depois de conversar com ele, depois eu fiquei até de meu Deus de falar, eu deveria ter conversado com ele, depois ficou uma bênção e tal, porque eu sou muito sensível, irmão. Se eu falar alguma coisa, mesmo que eu seja, mas eu vou lá logo e... Aí eu disse, pastor, o senhor falou uma heresia do senhor, o senhor falou que ele ia jogar heresia, então, o senhor é meu irmão, nós somos irmãos, e pronto. Aí depois ele deu uma palavra tão boa, irmão, depois, pastor, Apocalipse, puxa vida, que palavra mesmo. Irmãos, Deus tem propósito para cada um de nós. Quando nós verificamos e constatamos isso aqui, nós precisamos seguir pelo curso principal. Sabe qual é o curso principal dessa área? Esse cordel que vai levando, essa área que vem do altar, do sul altar, é Deus, é Ele. Não é por atalhos, não é por outra coisa, é por Ele. É somente por Ele. E sem Ele nada que eu fiz se fez. Esse rio me produz vida de toda espécie, como esse rio aqui. Irmãos, a palavra é: como nós vamos nos apresentar perante o Senhor? Será se nós temos realmente dispostos a obedecê-los, a frutificar para a glória do nome dEle?
e sermos não aquele mar morto, parado, mas um mar de vida, que produz peixe para a gente comer, peixe bom, vida saudável. É o alvo que Deus deu para nós. Para isso a gente ter uma vida, aquela vida, o alvo para nós, aquela vida abundante. Temos que ter uma vida dos joelhos, lembrado, de oração. Oração, oração. Pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Logos, vitória, poder de vitória. Versículo 5, foi chegando aquela água que não pôde mais. Não deu mais para atravessar, nem a nada. Tem momento, irmãos, que a gente pensa que não tem mais jeito. Meu socorro, Salmo 121. Eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Salmo 46 é nosso socorro bem presente. Ele é mais presente, irmãos, de qualquer especialista, qualquer médico, qualquer SAMU. Ele é bem presente. E sabe, é promessa dele. Ele fala em Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, ele diz, é a promessa do Salvador, Deus Emmanuel, esse eu estou convosco. Aí ele termina lá o capítulo 28, versículo 1, esse eu estou convosco todos os dias. Irmãos, ele não te abandona, ele não me abandona. Se eu ver alguém que ainda não teve esse encontro genuinamente com o Senhor Deus, né? Você pode entregar a sua vida a Jesus. Talvez você não queira vir à frente, ou se quiser nós vamos orar com você, porque, irmãos, Deus quer fazer isso. Eu fico preocupado com aquela pérola perdida, pastor, lá em Lucas capítulo 15, que aquela mulher perdeu a pérola, sabe aonde? Um dos lugares, dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Quando eu lembro de joelhos, aí eu lembro, irmãos, de oração. Sabe aquele casamento em Caná da Galileia? Sabe quem eles convidaram para estar no casamento? Lá? Jesus. Aí a pergunta é, houve problema naquele casamento? Houve problema. E o que eles fizeram? Recorreram para quem? Para Jesus. Vamos recorrer a Ele. E a mãe dele ensinou uma lição muito legal também. Versículos, fazer tudo que Ele vos. Então, estamos sempre recebendo da boca de Deus. Para percorrer esse rio, não ficar naqueles pântanos, aquele pântano que dá, que fede, que não produz, que não tem vida. E nem aquele mar morto, mas aquele mar que produz com vida, vida e abundância, que produz peixe. Meus irmãos, que o Senhor nos servir, nos abençoar e me abençoar com a sua palavra. Vamos orar, Pai. Muito obrigado, Senhor, glória pela sua palavra. Pai celestial, eu mesmo te peço perdão, Deus, de muitas vezes ser negligente, Pai, muitas vezes omisso. Deus, enche meu coração, Pai, de paixão pelas almas, Pai, que eu possa mesmo ter visão, Senhor, Deus,